Pessoal, bora para o primeiro react que a gente vai fazer aqui no canal do Professor Xandão. O canal é muito recente, tá? Mas a gente já tem alguns seguidores que inclusive estão enviando mensagens positivas. Eu quero, antes de tudo, agradecer a quem já está nos seguindo, a quem já está nos acompanhando. Vocês são fundamentais para que esse projeto se desenvolva, para que esse projeto tome forma e ganhe cada vez mais força. Ou seja, eu fico muito contente em ver que já tem algumas pessoas vendo valor nesse trabalho que eu comecei a fazer há pouco tempo. Inclusive, eu gostaria de comunicar a vocês que agora tem um Pix para vocês apoiarem o canal, caso vocês tenham interesse. Eu deixei também um QR Code na tela com o link dos meus cursos. Então tem curso preparatório para o Enem, logo logo vai ter curso de política, de economia, de filosofia e tudo mais, tá? O canal é novo, eu estou me aventurando agora nesse novo universo e o apoio de vocês já está sendo fundamental e, enfim, bora lá pro React. Eu elegi, enquanto o tema inaugural dessa nova fase do canal do Professor Xandão, um tema político. Então a gente vai analisar alguns comunistas falando sobre a China, tá? Então alguns comunistas até famosos, Humberto Matos, Elias Jabbour, a Isis. Então a gente vai reagir a um trechinho que eu selecionei e vamos ver se os comunistas realmente sabem o que estão falando da China. Vamos lá. Então, estamos aqui. Eu imaginei a gente conversar isso em três tempos. Primeiro, sobre uma questão mais estrutural. A gente não está falando apenas de erradicação da pobreza, embora erradicação da pobreza seja uma coisa gigante. A gente Esse é um ponto interessante a ser comentado, porque assim, erradicação da pobreza é uma coisa gigante. É uma coisa gigante para determinadas classes sociais. Porque quem nunca passou fome, quem não consegue nem conceber a ideia da fome, essa pessoa não vê valor quase na erradicação da pobreza. Tanto é que o Brasil sai do mapa da fome na primeira vez no governo Lula, lá nos primeiros anos do governo Lula, e assim, isso internacionalmente foi muito bem repercutido. Até hoje, o Lula colhe frutos da sua popularidade mundial graças a esse feito. No entanto, a gente percebe que partes da burguesia, partes das elites do Brasil não veem muito valor nisso porque nunca passaram fome. Ou seja, é muito difícil a gente dar valor para aquilo que a gente nunca teve, para aquilo que a gente nunca precisou ter esforço para ter, sabe? E eu acho que é importante fazer esse comentário porque a fome, e aí eu gostaria até de mencionar um texto de Aloysio de Azevedo, desculpa, de Álvares de Azevedo, que se chama Noite na Taverna, que é uma das passagens mais fenomenais que eu já li na minha vida. É uma passagem que me moldou enquanto escritor, inclusive, onde ele vai retratar o que é a fome e o que é a sede. Ou seja, resumidamente, né, o mundo ele foi feito por Deus nas escumas das cataratas para o homem, sabe? Então existe uma virgem lá no alto da montanha, a beleza dos rios, a beleza do ar que a gente respira, tudo isso foi feito para nós. E Deus disse: vá e seja feliz. No entanto, toda essa beleza se apaga diante de dois fatos muito prosaicos: a fome e a sede. E o contexto dessa passagem no livro do Álvares de Azevedo é que um personagem, o Bertrand, ele estava no alto mar praticando canibalismo. E assim, é algo horrível, né? Mas esse é o ponto. A fome e a sede nos transportam para aquele estágio animalesco. Então, o que a China fez ao acabar com a fome é algo sem precedentes, com certeza. A União Soviética, quando ela faz a revolução, ela também acaba evoluindo muito a sua sociedade, ela também acaba agindo muito nessas questões de segurança alimentar. Só que a gente tem que sempre ter em mente, quem nunca passou fome, quem sempre teve abundância, talvez essa pessoa não veja muito valor nisso, tá? E eu acho que esse é um ponto fundamental da gente entender, da gente ter consciência de classe, sabe? A pessoa que nunca precisou lutar para se alimentar, que sempre teve comida farta, talvez ela não veja valor nesse grande feito da China. está falando da maior mobilidade social que se tem na história. A gente está falando, no segundo ponto, a gente vai discutir aqui, sobre um novo paradigma de desenvolvimento. E como o Elias falou, a gente também vai falar de tecnologia.
dessa disputa sobre uma revolução que ela não vai voltar atrás, não adianta negar. A questão é, que projeto político a gente tem por trás das tecnologias? Então a gente vai ver um país que usa essa tecnologia para um outro objetivo e vai ver como faz diferença, então, esse projeto. E que tecnologia ela é meio, não é fim. Ela pode servir para explorar e ela pode servir na construção de um estado de bem-estar. Então, eu começo aqui com uma provocação, que aqui todos que disseram, e isso vai muito, né, em direção da frase do camarada Humberto, que era uma simples abertura. Eu cresci, eu acho que quem está aqui assistindo também, ouvindo assim, não, aqui a China agora abriu, então por isso eles estão ganhando dinheiro, e aí, na verdade, é uma simples abertura, e também tudo que eles conquistaram foi por causa da escravidão, escravizar. Esses pontos são importantes, porque de fato, se você vai conversar com as pessoas no geral aí, o senso comum sobre a China, eles vão afirmar o seguinte: a China é capitalista e a China deu certo porque tem aspectos capitalistas de mercado. E é só graças a isso que a China é o que ela é hoje. Ou seja, eles jogam todo o processo revolucionário no lixo, ou seja, é tudo graças a Deng Xiaoping. Mas aí que está o ponto, porque mesmo assumindo a tese de que a China é capitalista e que o sucesso da China se deve à abertura econômica e à prática capitalista da China, né, segundo o que essas pessoas dizem, a gente entra num paradoxo, a gente entra num problema muito sério. Porque tá, beleza, vamos assumir então que a China é capitalista. É um capitalismo que deu certo, correto? Portanto, vamos falar aí para esses agentes do mercado, para esses investidores, para essas pessoas que se dizem entendidas desse meio, que, portanto, como a China é capitalista e é um capitalismo que deu certo, a gente vai aplicar as mesmas coisas que eles aplicaram lá, a gente faz aqui no Brasil. Ou seja, vamos começar a ter controle de fluxo de capitais, ou seja, a gente vai ter bancos estatais, a gente vai ter agentes do partido influenciando nas decisões de todas as empresas, sabe? Porque assim, se a China é capitalista e é inegável que algo muito bom aconteceu lá, por que a gente não aplica esse mesmo capitalismo chinês no Brasil? Eu acho que quem é de direita, quem é liberal, jamais poderia discordar de uma ideia dessa. Já que a China é capitalista, vamos aplicar o capitalismo chinês no Brasil. E aí? E aí? A gente vai ver algum dia, algum momento, algum liberal falando que o Brasil deve rodar déficits igual a China roda há 30 anos? Né? Ou seja, é muito mais complexo do que uma simples abertura da sua prática política e econômica. É muito mais complexo do que isso. Isso aí se trata de pessoas que não buscaram se informar sobre a China e, portanto, elas falam qualquer merda sobre a China para tentar encaixar a China dentro do viés capitalista deles. Só que se você vai implementar todas as práticas políticas e econômicas da China no Brasil, eles surtam. Porque quando o Brasil faz algo parecido, e olha que a gente está anos-luz de distância das práticas políticas e econômicas da China, mas quando algo é parecido, por exemplo, o Brasil roda algum déficit, meu Deus, é o Deus nos acuda, é o inferno na Terra. Ou seja, a gente precisa de mais coerência, né, para tratar desses assuntos. Pessoas, e foi isso que aconteceu. E aí, quando a China anuncia a erradicação da pobreza extrema, e a China anuncia, a Organização Internacional do Trabalho diz que aconteceu também, o Banco Mundial, PNUD, etc. Embora tenha sido amplamente ignorado pela nossa mídia hegemônica, o Ocidente tente não falar sobre, eu percebo que as pessoas começaram a se questionar. Então, peraí, esse país não está apenas enriquecendo, ele está trazendo algo que o capitalismo não traz. Ele está trazendo. E esse é outro ponto que as pessoas falam muito, né, quando vai criticar a China. Não, porque na China a galera é escrava, a galera trabalha 14 horas por dia. E eu cresci, eu sou jovem, eu vou fazer 30 anos, mas eu cresci com aquela ideia de que você vai no mercado negro e aí você compra um chinês para trabalhar para você, porque eles trabalham o tempo inteiro, porque eles são escravos e assim por diante. E de fato isso aconteceu. No momento ali da abertura, nos anos seguintes à abertura,
ali na década de 90, 2000, o início do século XXI, eles tinham uma rigidez brutal da escala de trabalho, ainda é grande, né? Eles trabalham naquela escala 996. Então, assim, de fato, houve um contexto histórico na China onde eles trabalhavam demais. Mas aqui é um ponto que a gente precisa sempre... porque, assim, o que significa inteligência? Inteligência não é você pegar dados e repetir dados. É você saber analisar esses dados, é você saber trabalhar com esses dados. A China, ela era um dos países mais pobres do mundo, lá na época da Revolução. 100 anos atrás, a China era um dos países mais pobres do mundo. Então, eles tiveram que passar por esse processo, que foi um processo, sim, que teve um custo humano muito alto. E eu acredito que poucos sejam os comunistas, as pessoas que defendam que o Brasil, por exemplo, passe pelo mesmo processo da China. No entanto, eu vejo que as pessoas pararam no tempo, porque as condições de trabalho na China já mudaram. Eu vejo absurdos, como as pessoas falando, por exemplo, que na China não tem CLT, sabe? Então, assim, a China foi conquistando direitos e a China foi, a partir do seu desenvolvimento econômico, facilitando a vida do trabalhador cada vez mais. Porque em um contexto de intenso atraso econômico, vamos lembrar que líderes do Partido Comunista Chinês vieram para o Brasil na década de 80 para estudar sobre a indústria do Brasil. Ou seja, eles estavam começando. E naquele contexto, houve sim uma superexploração da força de trabalho. Mas é algo que já está sendo aliviado, sabe? Inclusive, isso são dados que não são dados chineses, não são dados das vozes da minha cabeça. O trabalhador de fábrica chinês já ganha em média mais do que no Brasil. E aqui no Brasil, às vezes a gente vê, as pessoas têm 2 empregos, 3 empregos, fazem jornada dupla em casa, principalmente as mulheres. E assim, a gente ganha menos do que a média salarial dos trabalhadores da indústria da China, sabe? Então eles tiveram um processo onde foi exigido mais, mesmo houve um custo humano muito alto, mas esse custo humano gerou frutos que agora a China já está conseguindo reverter aquela escala de trabalho intensa e absurda. Então, essa aqui é uma meia-verdade que a galera conta. A China se desenvolveu porque abriu o mercado e porque todo mundo é escravo. Não, calma aí. Calma aí. Foi uma série de medidas estruturais, foi uma série de ações políticas e econômicas estratégicas para desenvolver o país. Certo? E aí, na medida em que essas políticas, na medida em que essas metas foram sendo atingidas, eles conseguiram desenvolver políticas sociais para melhorar a condição de vida do trabalhador chinês. Me diga um país do mundo onde existe uma esperança, onde os trabalhadores conseguem adquirir casa, sabe? O mundo ocidental, atualmente, nenhum país do mundo ocidental consegue fazer uma coisa dessas. Então, houve um período de estado de bem-estar social ali na década de 70, na década de 60, no Ocidente, que sim, as coisas estavam boas nos Estados Unidos, nos países da Europa, mas isso não acontece mais aqui no Brasil, aqui no Ocidente. Isso é um fenômeno político, econômico e social que está quase que restrito à China e algumas outras potências emergentes, tá? Então vamos continuar aqui. Resultados, indicadores sociais, o que está acontecendo? E eu acho que quem nos assiste hoje, muitas vezes no Fios de China, comentei ontem com o alemão, eu já tive físico de aluno, engenheiros, programadores, o que as pessoas querem saber então existe uma nova experiência? E que experiência é essa? Quão importante, eu acho que as pessoas estão percebendo, esse é o momento para a gente discutir a importância de um projeto nacional de desenvolvimento, a importância de olhar a China, como disse Humberto, para pensar o Brasil, para pensar os nossos rumos. Então... E esse é um ponto, um projeto de desenvolvimento. Me diga um partido de direita ou até mesmo de esquerda no Brasil que tem um projeto de desenvolvimento, sabe? Eu tô num ponto onde eu verdadeiramente aceito votar num partido de direita caso esse partido tenha um projeto de industrialização no Brasil. Caso esse partido tenha um projeto a longo prazo. Porque isso não existe. Isso de fato não existe. O que eles têm é demagogia, crítica infundada, baseada em senso comum,
moralismo, argumentos baseados em cristianismo, na fé deles, na opinião pessoal deles, nada concreto em fatos, nada concreto com dados científicos, tanto que é uma galera que ataca a ciência, é uma galera que ataca a produção científica do Brasil, as universidades, uma galera inimiga do conhecimento. Até hoje tem gente em negacionismo com a pandemia, por exemplo. Então, assim, a gente percebe que não existe plano político em nenhum lado, em nenhum partido aqui no Brasil. Então eu estou até cogitando poder votar num partido de direita caso esse partido apresente um projeto. Mas eles não possuem projeto nenhum. Tá? Então, sabe, é uma ironia tão grande que a gente não consiga achar algum partido ou algum político que estabeleça uma meta de desenvolvimento aqui no Brasil e ainda assim as pessoas ficam, sabe, tendo políticos de estimação a ponto de defender com unhas e dentes esse cara que nem projeto sequer tem. E esse é um problema de uma crise das democracias ocidentais. Porque atualmente o neoliberalismo chegou num ponto onde a urgência para a efetivação das metas e da economia e do mercado, próprio mercado financeiro, isso chegou num patamar tão extremo que não é possível mais pensar a longo prazo, só se pensa a curto prazo, porque as bombas estão explodindo e você tem que matar um leão por dia e você não consegue fazer um planejamento a longo prazo. Esse é um problema que as democracias ocidentais estão enfrentando. E me parece que a China é o único país que consegue fazer um planejamento mais a longo prazo. A Rússia também tem essa vantagem. Portanto, são países promissores, sabe? Eu acho que é fundamental. A gente até ouve as pessoas falando sobre necessidade de planejamento a longo prazo. Só que na hora de votar, vota num Bolsonaro da vida. Aí não dá para entender, velho. Aqui, só para trazer um contexto, em 1949, a época da Revolução, a China era tão famélica que o slogan da Revolução era uma tigela de arroz por dia para cada chinês. A gente está falando aqui de uma expectativa de vida de 35 anos, o 11º país mais pobre do mundo, isso porque, apenas um parêntese aqui, mais importante, histórico, a China passou pelo século de humilhações, foi invadida pelas potências ocidentais imperialistas, então ela se encontrava nessa situação, para ser bem sintética. Isso aqui é muito importante, porque, cara, e esse é o ponto de partida para se analisar a China, porque as pessoas que não têm esse contexto histórico, elas acabam não se dando conta de que a China, exatamente 100 anos atrás, era um dos países mais pobres do mundo. Exatamente 100 anos depois, a China está engolindo o mundo, está engolindo os Estados Unidos. Se tornou uma potência imboicotável, sabe? E eu acho que aqui a gente percebe a falta que faz o discernimento histórico para as pessoas. Porque quem não tem a base da história acaba podendo cair em erros grotescos. A mesma coisa a União Soviética. Poxa, a União Soviética, ela, a partir da sua revolução e a partir da Guerra Civil, onde mais de 10 países invadiram o território soviético, ainda assim, em 30 anos, eles estavam disputando a hegemonia do mundo com os Estados Unidos, sabe? A gente consegue conceber um cenário desse para o Brasil? Ou seja, o Brasil daqui a 30 anos vai estar disputando alguma coisa no cenário internacional, assim, da hegemonia de alguma coisa? O Brasil, em 100 anos, vai conseguir chegar no patamar da China? E olha que o Brasil não é o patamar da China e não é o patamar da União Soviética pré-revolução bolchevique. Porque o Brasil, querendo ou não, o Brasil é top 10 países, economias do mundo. Tá? O Brasil, o problema é que o Brasil ele tem um PIB alto, só que ele tem uma concentração da riqueza muito grande. O que acaba gerando todos os problemas da nossa sociedade, né? Criminalidade, enfim. Mas a gente consegue conceber uma ideia dessa para o Brasil? Sabe? Algo parecido com o que a União Soviética fez, algo parecido com o que a China fez. A gente não consegue, velho. E assim, vamos lembrar, a China, há 100 anos atrás, era um dos países mais pobres do mundo. Um dos países mais pobres do mundo. E eles saíram desse patamar e agora eles estão disputando a hegemonia do mundo com a China, com os Estados Unidos. Ou seja, essa informação, ela é fundamental.
a gente tem que partir desse pressuposto. Se alguém vem falar mal da China, se alguém vem falar mal do Partido Comunista, se alguém vem falar mal de qualquer coisa lá que acontece na China, dá para rebater só com esse argumento, cara. Esse argumento, para mim, ele tem muito peso, sabe? Na história do mundo, a União Soviética fez um feito parecido, o próprio Estados Unidos também, ali no início do século XX, década de 10, de 20, eles tiveram um crescimento brutal, isso é verdade, mas assim, as condições materiais do desenvolvimento econômico e político dos Estados Unidos é diferente da China. Os Estados Unidos nunca foi essa colônia de exploração, nunca foi esse país explorado, arrebentado, tal qual os países da África e os países da América do Sul, sabe? Então, os Estados Unidos teve sim um super desenvolvimento em um determinado período, só que ele já partiu de uma posição mais privilegiada, entende? Então, partindo dessa posição desprivilegiada, a União Soviética foi fenomenal, mas a China ela parece mais impactante ainda, tá? É um debate legal, tá? Entre o desenvolvimento da China e o desenvolvimento da União Soviética, mas isso aí fica para um outro momento, beleza? Então, pelo Banco Mundial, são 850 milhões de pessoas retiradas da linha de pobreza extrema. Essa saída da pobreza, ela tem como motor o desenvolvimento econômico. Então, quando a China faz a sua reforma e abertura, em 1980, o Deng Xiaoping colocou como meta erradicar a pobreza extrema até 2020. Então, já é impressionante a capacidade de planejamento da China, e para isso temos, né? E aqui é uma outra diferença, né? Enquanto o discurso liberal prega que a pobreza é culpa do indivíduo, então o indivíduo que deve se virar para conseguir se alimentar, e aí Bolsa Família é esmola, você tem que não dar o peixe, mas ensinar a pescar, etc. Olha a diferença, né, de mentalidade da China para com esses políticos do Brasil e assim por diante, né? E, poxa, isso, querendo ou não, viver numa sociedade sabendo que a classe política se preocupa com a questão da fome, da miséria, isso deve ser outro patamar, isso deve ser outra realidade que eu nem consigo conceber, sabe? Saber que existem pessoas verdadeiramente preocupadas com a fome do Brasil. E aqui eu vou lembrar de novo, né, o texto do Álvares de Azevedo, Noite na Taverna, a passagem do Bertrand dizendo por que ele praticava o canibalismo. Cara, é lindo. O Jabur, como nossa referência máxima com o projetamento, mas há uma linha histórica e a gente vai perceber que com o desenvolvimento econômico, muitas pessoas saem da pobreza em políticas públicas convencionais e também pela via do emprego, e quando chega 2012, 43 milhões de pessoas ainda se encontravam em extrema pobreza. Pessoas que, como aqui, poderiam ser moradores de ruas, pessoas que não tinham endereço, pessoas que viviam em altos de montanhas, e, enfim, essas pessoas, por algum motivo, não tinham saído da pobreza extrema. E a China precisava de uma estratégia para alcançar essas pessoas, como é que a gente faz buscativo e tudo mais. E, então, eles criam essas políticas públicas direcionadas. As políticas públicas direcionadas é um grande movimento do Partido Comunista que leva 3 milhões de quadros às aldeias, e esses quadros, eles são treinados e eles têm esse objetivo de descobrir o que acontece com essas pessoas. É a ausência do idioma, do mandarim, é morar em uma área super perigosa, ambientalmente falando, é o fato de serem idosos e talvez não terem pessoas trabalhando em casa. Então, há esse super movimento e ele é resultado de uma coordenação política. E isso o mercado não faz. Isso a mão invisível do mercado não vai fazer por ninguém. É uma super coordenação política. Então, com as políticas públicas direcionadas, que a gente vai aqui entrar um pouco mais e entender. E eu acho que a gente pode afirmar que a mão invisível do mercado, que as empresas, que a livre iniciativa não consegue recuperar essas pessoas da pobreza, não consegue alimentar essas pessoas, não consegue ajudar nessa questão da estratificação social,
é o fato de que no Brasil a gente ainda tem fome, de que se não fosse políticas públicas o Brasil não teria saído do mapa da fome. É o fato de que nos Estados Unidos as questões lá estão ficando cada vez mais complicadas. Então, assim, os Estados Unidos, por mais que seja uma potência imperialista, por mais que tenha a hegemonia do dólar, sim, desenvolveu muita riqueza e, obviamente, essa riqueza acabou sendo respingada para a sociedade. Então, a sociedade americana viveu muito bem, American Way of Life. Mas isso já está mudando nos Estados Unidos, tá? E se não houver algum tipo de política pública, algum tipo de intervenção estatal, as coisas tendem a ficar cada vez piores nos Estados Unidos. Ou seja, as coisas não acontecem sozinhas. As coisas, para acontecerem, elas precisam de esforço. Muito esforço, muito esforço. E se não for assim, não vai, cara. O empresário, que nem eu disse, o cara que nunca passou fome na vida, ele não vai ligar, ele não tá nem aí para quem passa fome. Ele não consegue conceber a dor. Se ele não consegue conceber a dor, ele não vai lutar para acabar com a dor da fome do outro, velho. Tá entendendo? Com o uso de Big Data para rastrear quem são essas pessoas, para fazer cadastro, avaliação de políticas públicas. Com esse movimento, a China alcança, apesar da pandemia, em 2020, ela anuncia a erradicação da pobreza extrema. Então, a gente está falando desse movimento, mas observem só, é um movimento caríssimo, que não é de voluntarismo, não é de boa vontade. A China consegue isso porque ela faz uma reforma e abertura e ela tem um planejamento econômico e consegue sustentar a sua meta de erradicação da pobreza extrema. Então, isso não teria acontecido sem aquele momento da reforma e abertura. Por isso que a gente disse o porquê a gente está falando de mobilidade social. Porque essas pessoas não saíram da pobreza simplesmente para receber a políticas redistributivas, sim, mas elas foram realocadas, elas estão inseridas em políticas de emprego. A China, no momento, tem a maior classe média do mundo. Elas têm acesso, como o Humberto diz, elas têm acesso à moradia, como citou a questão da moradia, o Elias, como o Humberto diz, elas podem sonhar com o futuro. Você conversa com chinesa, uma das conversas mais bonitas que eu tive foi com uma amiga chinesa, ela disse, meus avós... Até porque tem um ponto aqui. Para efetivar determinada política pública, para se conquistar determinada meta, você tem uma cadeia de pequenos ajustes que precisam ser feitos, tá? Por isso que as coisas são tão complicadas. Por isso que às vezes as coisas não vão para frente, sabe? Porque para você fazer determinada coisinha, você vai ter que mexer num monte de outras coisas. Por exemplo, para a China rodar déficits e para ela não ficar refém do mercado financeiro, ela precisa fazer o controle de fluxo de capitais. Ou seja, ela não pode deixar com que investidores externos coloquem e tirem o seu dinheiro a esmo, a seu bel prazer na economia chinesa. Ou seja, você vai colocar dinheiro na China, saiba que você não vai poder retirar a qualquer momento. Assim, ela controla aquele fluxo cambial que é, inclusive, um dos maiores problemas da economia brasileira. Sabe? A economia brasileira ela é muito refém do dólar, ela é muito refém do câmbio. Portanto, flutuações do dólar, especulações no mercado vão impactar diretamente no câmbio, que é um indexador da nossa economia. Ou seja, se o dólar está alto, tudo está alto, porque nós não somos um país industrializado. Então tudo que vem de fora aumenta o valor, e esse aumento do valor vai acabar pesando no nosso bolso. Ou seja, para você fazer uma política de desenvolvimento que vai gerar pleno emprego, igual está sendo comentado aqui, você tem que cuidar com a questão do déficit, com a questão dos gastos, para não ficar refém desse mercado, dessa especulação no mercado financeiro. Então, para você não fazer isso, você tem que colocar um controle de fluxo de capitais. Ou seja, são coisas que elas vão se interligando para você conseguir chegar nesse objetivo final. E por isso que é tão complicado aqui no Brasil fazer qualquer tipo de reforma, qualquer tipo de mudança. Porque para você chegar nesse ponto, que pode até ser bom, às vezes até as elites não têm problema com esse ponto, mas elas vão ter problema com aquilo que está ao redor, tá? Com as políticas que precisarão ser alteradas para chegar nesse objetivo. E aí não vai, velho. E aí o negócio não vai para frente. E aí é o diabo, sabe? Mas enfim, eu acho que eu vou parar por aqui. Esse é o primeiro react, eu não vou fazer um react tão grande.
E espero que vocês tenham gostado. Vou dizer para vocês seguirem aqui a TV Grabois, sigam os web comunistas, a Isis, o Humberto, Elias Jabur, tá? O professor Eusébio, o Alemão. São pessoas incríveis, são pessoas que têm muito conhecimento, acompanhem as discussões que eles trazem nos canais deles. E valeu, até a próxima!